Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos mais uma vez. Agradecemos a tua presença nesse local, Pai. E esta é a razão de estarmos aqui. Não há nada que substitui a tua presença em nossas vidas, Senhor. Por isso eu te peço que o Senhor venha falar ao coração de cada um que está aqui hoje. Porque quando é o Senhor que fala, quando é o teu Santo Espírito que ministra aos nossos corações, isso traz mudança, traz transformação. E é isso que eu preciso e quero para toda a tua amada igreja, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu continuei, aquela hora eu fiquei falando aí só de comida, mas jejum de Daniel é muito mais do que comida. Comida é uma parte pequena no jejum, né? A parte principal é o tempo em que a gente se dedica à oração, à meditação, à leitura da palavra e à intercessão. E é isso que é bárbaro no jejum. Mas Deus continuou falando ao meu coração aquele texto que a gente trouxe semana passada sobre o jejum, quando Isaías trata do jejum, né? Quando ele diz, será que desejo que passem fome, que se curvem como um bambu, que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Acho que um dia de jejum assim me agrada. E aí ele vem e diz que não é bem isso que ele quer. Está liberado aí para mim? Aí. E aí ele diz, eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos e que acabem com todo tipo de escravidão. Ou seja, é muito diferente do que simplesmente deixar de comer uma carninha ou tomar um café. Não é isso, né? Ele está falando de uma maneira muito mais espiritual e muito mais, de fato, necessária, eu diria. E meditando sobre isso, soltem peso, sofrer, oprimido, escravidão. Eu sei que você fala, mas João, eu não fiz isso com ninguém, não prendi ninguém, não sou tão ruim assim. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, sem ofender. Você já teve algum conflito mal resolvido? Não precisa levantar a mão, não. Todos nós, né? Esse assunto não é novo, a gente já falou disso há alguns anos atrás. Mas Deus me trouxe de novo esse assunto, sabe por quê? Porque é impossível a gente estar num período de jejum, orando, intercedendo, jejuando e permitir que a gente continue com alguns conflitos não resolvidos. Ele falou, João, não faz sentido para mim isso. Ou seja, não terá validade o teu e o meu jejum. Não terá. E aí, tô morrendo de vontade de comer um chocolate, bicho. Ficar mais 2 semanas sem comer chocolate. E não vai ter validade tudo isso? Então vamos rever isso. E hoje é dia para isso. Porque um conflito mal resolvido gera peso, gera aprisionamento, gera sofrimento, gera uma série de coisas. E Deus hoje está aqui porque Ele falou ao meu coração, João, tem gente lá que precisa resolver alguns conflitos. Tem gente lá que precisa resolver alguns conflitos, porque eu estou feliz com o jejum, mas eu quero que ao final do jejum, esses conflitos tenham desaparecido. É Ele que quer. E você vai ficar muito melhor, e eu também, se nós resolvermos isso. E aí, por quê? Então nós vamos falar 2 coisas hoje aqui. Por que devemos resolver e como? E tudo de acordo com a palavra de Deus. Porque tem alguns conflitos que eu já ouvi alguém falando assim para mim, João, mas não dá não. Isso daí já tem 5 anos, isso daí já tem 10 anos. Eu não falo com tal pessoa. E quando eu digo tal pessoa, dá a impressão que é algo distante, né? Vocês acham que é? Muitas vezes é bem perto. Familiar, muitas vezes. Não é a vontade de Deus que você fique anos sem falar com um irmão, com uma irmã, com um pai, com uma mãe. Seja lá qualquer nível, um amigo. Como assim? É que a gente teve uma situação e de lá para cá nunca mais falamos. Hoje Deus está aqui para consertar. Hoje Deus está aqui para consertar. Porque não faz sentido a gente estar num processo de uma disciplina espiritual tão forte, que é um jejum,
e a gente ignorar alguma coisa mal resolvida que a gente tem. Não, isso não. Até porque, deixa eu dizer uma coisa antes de tudo isso. Veja aí o que o Paulo fala em 2ª carta aos Coríntios 5, 17 e 18. Assim que, se alguém está em Cristo e nós estamos em Cristo, nós somos o quê? Nova criatura. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de quem? De Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o quê? O ministério da reconciliação. Foi dado a cada um de nós aqui. Nós temos esse ministério de reconciliação. Você pode já estar pensando assim, ô João, mas por que você não passa essa pregação pro meu pai, ou pro meu tio, pro meu cunhado? Primeiro porque eles não vieram, foi você que veio. Então, é você que vai ouvir e é você que vai praticar. E é você que tem o ministério de reconciliação no dia em que você aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele falou, eu quero isso. Deus falou, então tá, então agora você é uma nova criatura, que significa que nós todos estamos em processo, em progresso, não tem ninguém perfeito aqui, longe disso, mas foi nos dado esse ministério da reconciliação. Outra coisa importante também, até antes de a gente entrar no porquê e no como, eu acho que não tem coisa melhor do que desejar, do que você poder dizer e ter uma convicção plena de que você é um filho de Deus. E a palavra de Deus diz que os filhos são quem? São os pacificadores. Eu tenho aumentado demais o número de encrenqueiro no mundo. Impressionante. Virou moda ser contestador. Parece que você precisa. Se você não contesta, você é um banana. Não, não é. Não é, é impressionante. Eu vejo as pessoas às vezes contestando por coisas irrelevantes, sem a menor importância, que não leva a nada, que não muda nada, mas o cara faz questão de contestar. Vamos parar com isso. Eu peço em nome de Jesus, para. Não precisa. Aqui está dizendo que filho de Deus, ele é pacificador. Eu vejo hoje pessoas e jovens que tem uma expressão que engolir sapo, né? Eu engulo sapo quase todo dia. Mas numa boa, numa boa. Porque não é relevante, não vai mudar. Agora tem pessoas que não engolem absolutamente nada, zero. Não, comigo assim e tal. Fico pensando, onde leva isso? De onde tirou isso? Por que isso? Não, porque... Então deixa eu dizer uma coisa, se você, eu ia dizer isso lá no final, mas quem sabe lá eu repito, mas já fica aqui gravado nos nossos corações. Se a gente é pontualmente agressivo, vamos dizer assim, na nossa opinião, nas nossas atitudes, eu vou dizer para você e para mim, isso é o teu ego que está fazendo isso. Cuidado com ele. Porque o ego muitas vezes nos leva bem longe, mas acaba nos deixando sozinhos lá. Então cuidado com isso. Peça a Deus um momento de falar, não, peraí, acho que aqui é melhor se calar, acho que aqui o melhor é não revidar, não vale a pena, deixa. Mas impressionante, eu vejo, eu fico abismado da necessidade que a pessoa tem de se posicionar contra aquilo, e aí cria um clima péssimo, fica amanhã que era para ser gostosa e agradável, já foi, o dia inteiro já foi. Bom, mas enfim, por que devemos resolver os conflitos? Por quê? O primeiro deles é porque bloqueia o nosso relacionamento com Deus. Então, que cristãos seríamos nós se a gente permite que coisas tolas possam bloquear o nosso relacionamento com Deus? Olha 1 João o que fala. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, desculpa, é mentiroso, é a palavra que está falando. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então bloqueia, Deus fala, não tenho parte contigo, João. Você está nesse papo aí de glória a Deus, aleluia, e louva, e prega e tal, e está odiando uma pessoa, eu não tenho parte com você. Não, mas olha, eu amo o Senhor. Sim, mas para amar a mim, o Senhor tem que amar o que está aí, ó, que está do teu lado, seja quem for. Ah, mas o Senhor já viu o que ele fez? Não importa o que ele fez. Você já viu o que você fez? E mesmo assim Deus te ama?
Ué, mandou o filho dele morrer na cruz por você? Imagina. Então, não. Então, por que devemos... começa por aí. Bloqueia o nosso relacionamento com Deus. Então, invalida tudo isso aqui, invalida as suas orações, que a gente vai falar em seguida. Olha o que faz um conflito, torna sem efeito as tuas e as minhas orações. 1 Pedro diz isso. Do mesmo modo, vocês maridos, e aqui dá para pôr esposas também, ou seja, não é só específico para marido, do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas suas orações. Ou seja, brigou com ela, conserta. Não, mas agora eu vou entrar num jejum. Não entra no jejum, conserta, porque invalida o teu jejum, conserta com ela. E é simples como é que conserta, a gente já vai falar disso já. Mas não permita que aquilo dure, que aquilo vá seguindo, por causa de muitas vezes. Olha, eu acho que vocês como eu devem saber que são coisas pequenas que normalmente desgastam, porque as grandes não acontecem toda hora, acontece? Não, mas as pequenas, todo dia acontece coisa pequena, e se a gente não souber lidar com elas, elas vão nos derrubar. O nosso relacionamento com a esposa, com o esposo, com os filhos, vai ficar terrível, por causa de quê? Bobagem. Como tem muita gente nova aqui, eu vou contar essa história de novo. Ela até saiu, mas ela não ia se incomodar, porque isso não é uma acusação, porque foi um aprendizado para todos nós. E muitos conhecem a história do famoso brinco verde da Lídia, né? Quem conhece a história do brinco verde? Aí, ó. Mas tem alguns que não. A Suzana não conhece, eu vou contar para ela. Famoso brinco verde, Suzana. Mas a gente viveu isso, eu e Lídia, era um sábado, e a Lídia tinha sido convidada a ministrar num chá de bebê. Então ela estava se preparando para isso e tal, e aí foi chegando perto do horário e foi se arrumar. E aí, na mente dela, ela só iria ficar bem se usasse o quê? O brinco verde. E onde está ele? Não acha. Cadê o brinco verde? Não é possível, você viu o brinco verde? Não viu o brinco verde? Mas estava aqui, eu deixei, eu comprei, tinha tudo a ver com a minha roupa, brinco verde. Aquilo foi tomando um negócio. Parece absurdo, não parece? Eu falei, Lídia, pelo amor de Deus, põe o rosa, põe o vermelho, põe qualquer um, vai sem, mas pelo amor... Não, enfim, eu não sei nem dizer, ela achou o brinco ou não? Não sei dizer se ela achou. Não achou, vocês sabem mais do que eu, não achou o brinco. Mas aquilo tirou tanto a paz dela, porque o inimigo sabia que ela tinha que estar tranquila para poder ir lá ministrar, levar a palavra de Deus, e o famoso brinco verde foi um estrago, até consertar aquilo e tal, e depois ela se acalmou e foi. Mas eu estou trazendo isso como exemplo, porque muitas vezes um brinco verde tira a nossa paz. Você tem opções, ou põe outro, ou não põe, vai de qualquer jeito, mas isso acabou sendo muito bom para nós, porque a gente, a partir daquela data, toda vez que surgia algo parecido, um falava assim para o outro, olha o brinco verde, hein? Aí a gente falava assim, quer saber? É mesmo, deixa para lá. E isso às vezes era para mim mesmo, cadê aquela camisa, ô Lídia, cadê aquela camisa? Ah, não passaram a camisa, mas eu queria com aquela camisa, Lídia, como é que você me faz um negócio desse? Olha o brinco verde, deixa essa camisa para lá. É isso. Fiquem atentos com o brinco verde, hein? Não esqueçam disso, porque devemos resolver. E com certeza, quando você tem um conflito, isso aqui é inevitável. Vai tirar a tua felicidade. Você não consegue. Você não consegue. A gente não consegue desligar assim, não, isso aqui foi lá em casa, eu agora viro uma chavinha, vou para o escritório, chego lá, o bam, bam, bam. Não é assim. Bom seria se a gente tivesse essa capacidade de isolar. Não, aquilo foi chato, mas aquilo fica em casa e eu vou chegar lá sorridente, simpático. Não. Então, não permita. Agora, a questão é como? Deus, me ajuda, porque eu vivo muitas vezes em conflito. Eu tenho no momento um conflito que eu preciso resolver. Então, que o Senhor venha e fale conosco. E é o que é o meu pedido para o Espírito Santo agora. Que seja Ele estar ministrando no coração de cada um de nós, eu me incluo, de como podemos e devemos resolver todo e qualquer conflito que a gente tenha. E a primeira palavra que vem na minha mente é esse aqui, ó. Dê o primeiro passo. É você e eu. Não espere o outro lado dar.
Não, eu estou na minha, se vier me procurar, é claro que eu vou perdoar. Não, não é assim que funciona. Não, não é assim. Dê o primeiro passo. Romanos 12, 18 diz o quê? Se for possível, quanto depender de quem? De nós, tende paz com todos os homens. Aí você fala, tá vendo, João? A Bíblia mesmo está dizendo que não é possível ter. Mas espera aí, olha que ela continua. Façam todo o possível para viver em paz com todos. E olha, eu vou falar uma coisa bem numa boa. Você ainda não fez todo o possível. Você ainda não fez. Certo ou não? Nós não fizemos ainda todo o possível. Talvez a gente tenha tentado aqui, tentado ali, mandado uma mensagem, aí 3 anos passaram e você falou, bom, então deixa para lá. Nós não fizemos todo o possível. Se você fizer, se eu fizer, essa situação vai mudar. Mateus 5, 23, 24 é bem categórico, porque é o próprio Cristo dizendo, portanto, se você estiver apresentando a sua oferta, aquele momento que nós tivemos agora há pouco aqui, diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixa, nem coloca, não coloca. É Deus falando, não quero, João. Nossa, mas era 3 bilhões, não quero, não importa o valor, não coloca, deixa diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Olha como Deus leva a sério isso. Se ele fala, João, não vem, não põe, João, não vai lá ofertar, não vai dizimar. Ele diz, vá primeiro e reconcilie-se e vá com teu irmão. Então Deus está aqui hoje dizendo a você e a mim, temos que tomar a iniciativa. Não espere mais, tome a iniciativa, só há uma maneira de resolver qualquer conflito. Enfrente-o, Deus me capacita, vou ligar hoje, vou visitar, vou telefonar. Os conflitos não se resolvem por acidente. Não, eu vou deixar, quem sabe um dia resolve. Ou o tempo cura. Que tempo cura? Se fosse assim, farmácia vendia só relógio. Tempo cura? Da onde sai uma dessa? Não tem tempo cura, não, meu. Senão você ia no hospital e ficava só no banco de espera lá. Não, o que você está fazendo? Estou esperando. Tempo cura. Não, tempo não cura, não. E não terceirize a solução do problema. É seu problema. Então tome a iniciativa, vai para cima, não tenha medo de encarar seus conflitos, não, pois o medo nos afasta das pessoas e nos coloca sempre na defensiva. Aí a gente fica na defensiva, não, mas não fui eu, não sei o que, não. E muitas vezes a gente tem medo de se abrir e se expor, mas às vezes para resolver um conflito nós temos que nos abrir, nós temos que nos expor. E assim o orgulho, claro, é um fator que mais complica na solução de qualquer conflito, é o orgulho. E Deus fala, eu me oponho aos orgulhosos. Então Ele não te ajuda. Ele não te ajuda. Você quer resolver, mas Ele diz que Ele se opõe aos orgulhosos, então a coisa fica muito complicada. Provérbios 13:10 diz que o orgulho só gera discussões. Então, quebra isso. Deus, me tira todo o ranço de orgulho que eu possa ainda ter, me faz uma pessoa mansa, me faz uma pessoa amável, me faz uma pessoa diferente do que eu sou até agora. A maioria de nós somos reativos, ou seja, a gente espera um tempo para ir, quem sabe, ter uma reação. Vamos pedir hoje sabedoria a Deus de sermos proativos, fazemos antes do negócio pegar fogo. Estou sentindo que o negócio já não está caminhando bem, se cala, fica na boa, recolhe um pouquinho, fazer qualquer coisa para tentar resolver antes do negócio pegar fogo. Às vezes a gente vê casos de gente que se mata no trânsito por causa de uma buzinada, por causa de um farol, por causa de uma... Meu Deus! Agora, se a gente for pela nossa natureza, muitas vezes a gente tem vontade mesmo. Tinha um pastor muito querido no nosso meio antigamente, muitos aqui acho que vão lembrar dele, o pastor José Eugênio. Eu tive até aula com ele. Ele agora mora em Campinas, quer dizer, agora não, já faz um bom tempo. Uma vez dando aula, ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou, e um cara de uma vivência cristã gigante, assim, anos e anos, décadas e décadas, e muito querido, muito querido. Mas ele falou assim, outro dia eu estava num estacionamento de supermercado,
E aquela confusão, não achava vaga, e daqui a pouco achei uma vaga, estava me posicionando para entrar na vaga, veio um e entrou. Ele falando assim, na maior sinceridade, eu só não joguei o carro em cima dele porque eu sou cristão, mas essa era a minha vontade. Não dá? Dá sim, dá. A carne vem e quer falar mais alta. E aí o que eu falo, toda vez que a gente sai do espírito e vem para a carne, vira barraco de feira, é gritaria, Então a gente tem que ficar no espírito, porque se a gente permitir que a carne domine, então a gente precisa de fato pedir sabedoria divina, de sacar e falar, opa, esse terreno aqui vai dar confusão. Não, e aí evitar potenciais conflitos e responder adequadamente. Para isso, só tem uma maneira, peça a Deus sabedoria. É isso que você tem que fazer. Aí, ó. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Porque precisa de sabedoria, de fato, para a gente resolver os conflitos. Precisa, para saber a hora, a forma, se ligo já, se não ligo, se espero, tudo isso você tem que orar. Não vai ser tipo assim, ouvi a pregação hoje, nossa, opa. Se Deus falar, é hoje que você vai resolver, amém, aleluia, vai e resolve. Mas veja o que Deus vai te conduzir. De que maneira você deve procurar a parte ofendida, de que maneira você deve fazer a coisa. E não simplesmente eu ouvi, então vou lá resolver. Às vezes não dá certo assim, porque o outro lado não estava preparado ainda. Então deixa Deus preparar. E que sabedoria nós estamos falando? A do alto, porque a da terrena não. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Uau, quanta coisa boa, hein, meu? É só olhar esse texto aí e falar, Deus, se eu tiver metade, eu resolvo todos os meus conflitos. Se eu for pacífico, se eu for amável, se eu for compreensível, não vai ter conflito que eu não vou conseguir resolver. Se eu ainda for cheio de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincero, uau! Como é que a gente tem tudo isso? Pedindo a Deus. Deus, eu não tenho, eu não sou, mas eu quero que o Senhor me dê. Eu preciso, Deus. Eu preciso ser mais amável. Eu sempre falo isso e você precisa responder a si mesmo, não a mim. Bem numa boa. É fácil te amar? Não. Então a gente precisa mudar, não é? Se você mesmo reconhece que é difícil te amar, ou seja, você não é uma pessoa que é fácil de ser amada, vamos mudar, nós somos nova criatura, vamos mudar isso. Então que caia por terra tudo que a vida foi formando em você como crostas, como dificuldades, e te tornou uma pessoa difícil de amar. Desculpa, nós temos que sermos pessoas fáceis. Vocês acham que era difícil amar Jesus? Quem já viu The Chosen lá, dá para ter ideia que não era difícil amar Jesus, muito pelo contrário, o cara era sensacional. E se nós somos pequenos Cristo, que é o significado de cristão é o pequeno Cristo, eu preciso ser de alguma maneira uma pessoa fácil de lidar, easygoing, tranquilo, que as pessoas têm acesso, chega sem estar pisando em ovos, não sabe se dá bom dia, dá boa tarde, já pede desculpa antes. Não, então vamos mudar, vamos pedir a Deus, Deus, eu quero dar razões para minha esposa ser louca por mim, louca, desesperada, eu quero dar razões. Também falei da esposa, o esposo ser, então, que a minha esposa seja louca e que o meu esposo seja louco por mim. Porque às vezes eu vejo, a gente conversa muito com casais, às vezes, é difícil e tal, mas aí eu falo, mas e aí? É fácil gostar de você? É tranquilo? Não é muito. Bom, então, então fica complicado. O teu projeto, como se você é casado, o teu projeto não é você ser feliz, é você fazê-la feliz ou fazê-lo feliz. Porque eu já falei isso quando eu ministro para casamento, você quer ser feliz? Não case.
Ô, pastor, como é que você me fala uma coisa dessa? Estava pensando em casar? Mas se você quer ser feliz, não casa. Agora, se você quer fazer alguém feliz, case. Esse é o foco do casamento. É assim que eu enxergo. Na minha vida, eu tento fazer o cotidiano da Lídia mais fácil. Eu tento enriquecer a vida dela. Não quer dizer que eu sou perfeito, não quer dizer que eu acerto sempre, mas esse é o meu alvo. Esse é o meu alvo. Eu penso assim e tento trabalhar dessa maneira com ela. E ainda, aí já no como, né, já que a gente aqui começou dizendo, pedindo a Deus sabedoria, outra coisa também que é muito difícil muitas vezes, é reconhecendo as nossas faltas. Porque senão não vamos adiante mesmo. Se você for buscar uma conversa com o teu conflito e se você começar chegando, mas você lembra o que você fez? Para, cara, volta, liga o Faustão e fica assistindo, vai fazer outra coisa. Não, a gente tem que reconhecer, Filipenses diz o quê? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Uau, aí complicou, hein? Complicou mesmo, complicou. Porque a hora que eu considero o outro superior a mim mesmo, significa que ele tem razão e não eu. A minha razão absoluta cai por terra, porque ele é superior a mim. Então, ele precisa ter razão. Ele está certo e provavelmente eu não. É isso que a palavra está nos dizendo aqui. Ou seja, se eu vou buscar uma solução de conflito, eu não posso chegar lá com as duplicatas na mão e falar, olha aqui, não. Desculpa, cara, eu acho que eu te ofendi naquele dia, eu acho que eu não agi bem naquele dia, mas olha, eu estou aqui para a gente resolver isso. Porque muitas vezes a gente tem a ânsia de buscar o culpado. Não se resolve conflito buscando o culpado. Resolve conflito realmente perdoando e esquecendo e reconhecendo a tua parte, né? Dizem que a única pessoa que escuta os dois lados é o vizinho, não é mesmo? Não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Esse tempo todo, são 22 anos que a gente está, eu nunca vi uma história, nenhuma, que fosse de um lado só. E a sua também não é. Nem a minha. Então tem sempre uma parcela. Alguns, claro, que gostam de pegar uma parcela maior. Mas toda história tem dois lados. Ou seja, tem a tua parte, tem a parte do teu cônjuge e vice-versa. Então, não parta desse princípio, porque aí você vai viver em conflito. Se você acha que é só o outro lado que erra, que só o outro lado que acha que tem razão, não é. E um bom caminho para isso é escutar. Deus nos fez de um jeito com duas orelhas e uma boca só, mas às vezes a gente faz mais uso da boca do que das orelhas. Então, e quando foi a última vez que você falou algo assim, desculpa, eu só estava pensando em mim. Olha se você abrir tua Bíblia, provavelmente não vai estar essa versão, mas eu gosto de usar essa Bíblia mensagem muitas vezes, porque ela é muito direta, ela é muito direta no que fala. E olha como ela coloca aqui, de onde vêm todas as guerras e conflitos que assolam o mundo? Vocês acham que acontecem razão? Raciocine ou pense, as guerras acontecem porque vocês exigem. É do meu jeito ou nada feito. E é tão verdadeiro isso, mano. Então é o famoso ego que nos leva muitas vezes longe, mas a gente acaba ficando sozinho. Então esse negócio de ter que ser só do meu jeito, jejuando, não dá. Não combina. Para pensar, você está jejuando. E você quer que as coisas sejam só do teu jeito. Você é a única pessoa que tem razão, que está certa o tempo todo. Não é assim. Então, meus queridos, deixa o Espírito Santo, deixa mudar. E aí, como eu estava falando, é escutar e se colocar no lugar. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Pronto para quê? Ouvir. Sabe, eu ia falar isso lá na frente, mas vou falar agora. Você sabe qual que é o verbo mais importante da sua vida? Sabe qual que é? Perguntar. Às vezes a gente faz
já estamos... assumptions, me veio em inglês e não veio em português. Não, quando você... Presumir. Às vezes a gente presume coisas. Fulano não gosta de mim, fulano não me cumprimentou hoje, fulano olhou feio, fulano não elogiou meu sapato, ela nem viu meu cabelo. De onde tira isso? Vai e pergunta. Você quer começar a diminuir dificuldades na sua vida? Comece a perguntar mais. Olha, eu te vi meio diferente hoje quando você entrou no escritório. Eu te fiz alguma coisa? Tá tudo bem? Aí a pessoa, não, cara, sabe o que foi? Meu carro pifou, cheguei tarde. Então, não era com você. Mas a gente, às vezes, presume coisas que não existem, né? Que não é verdade. Então, a gente precisa aprender a perguntar mais. Pergunta mais para o seu marido, pergunta mais para a sua esposa. Está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? E tal, eu te fiz alguma coisa que eu não percebi? É isso, não. A gente tem que mudar suposições. Era essa a palavra que eu queria achar. A gente supõe. Para de supor. Você acha que é o rei da suposição. Não, porque eu tenho um feeling, bati o olho, sei que não vale nada. De onde tirou isso aí? Olha quantos tem aqui desse jeito. Peguei vários aqui. Não, mas João, eu tenho um sexto sentido. Eu olho, não vai. Para com esse sexto sentido. Vamos deixar só o sentido de Deus. Vamos parar de julgar. Vamos parar de precipitar. Vamos parar de suposições que muitas vezes nos levam ao buraco. Vamos parar com isso, porque não é assim. Então se coloca no lugar. Muitas vezes eu me surpreendo quando não conheço muito a pessoa e vejo algumas atitudes, tudo, mas aí depois a gente tem um tempo de conversa. Aí a pessoa me conta a história, as lutas, o sofrimento, tudo que passou. Aí você fala, Deus, talvez se eu tivesse passado por tudo isso, eu seria bem pior que ele. Ele ainda é um fofo perto de tudo que já passou. É isso, a gente precisa saber as histórias para poder... Não, mas às vezes a gente não sabe nada, olha a cara do sujeito e já toma uma decisão, faz uma análise. Não dá, não podemos ser assim como Cristo, não. E aí, como eu já falei aqui anteriormente, foque em quem corrigir o problema e não a culpa. Ou seja, não, eu vou lá falar com tal pessoa, mas eu só vou sair de lá feliz se ele assumir que a culpa foi dele. Então não vai. Você está querendo resolver quem foi o culpado e não o problema. E aí diz, mas sobretudo tende ardente amor um para com os outros, porque o amor, o que ele faz? Olha, cobrirá. Que lindo que é isso aqui, meu. O amor cobrirá. Aí você fala assim, mas está certo isso? Cobrir uma multidão de pecado? Bom, foi o que Deus fez com você. Você não tem nenhum. Eu tenho um monte. E Ele por amor cobre. A gente não, a gente quer abrir, é devassar, é escancarar, é falar, não, mas você fez isso, você fez aquilo. Não, Deus, mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Que coisa tremenda que é isso. Como a gente precisa praticar isso, viver isso no nosso cotidiano, na nossa casa, no ambiente de trabalho. E claro que tudo isso que a gente falou até agora, e nós falamos de coisas como dê o primeiro passo, peça a Deus sabedoria, comece reconhecendo as suas faltas, escute, coloque-se no lugar. Mas se tudo isso que nós fizemos não tiver isso aqui, não vai adiantar. Fale a verdade, mas com amor. Porque eu sou sincero, João. Que beleza. Deixa eu falar uma coisa para você que eu ouvi há muitos anos atrás. Sinceridade sem amor é crueldade. Não, mas o cara ainda bate no peito, né? Que anta. Ela deixou hoje, anta. Difícil ela deixar anta, mas hoje ela deixou. Não seja sincero assim. Sem amor, não. Sinceridade sem amor é
crueldade. Porque sabe por quê? Provérbios 12, 18 diz o quê? Ó? Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Então que hoje Deus possa estar mexendo no teu coração, na tua mente, no teu espírito, para te fazer desejar ardentemente resolver teus conflitos. Para que o teu jejum e o nosso jejum, porque nós somos igreja, então o que um faz reverbera para todos os outros. Não é que eu sou independente de vocês, não, eu sou dependente de vocês. Então minhas atitudes, o meu jejum vai ter efeito sobre a vida de vocês, inclusive se eu tiver com isso aqui resolvido. Porque se eu não tiver com isso aqui resolvido, Deus fala: João, não tenho parte contigo, hein, meu? Não tenho parte contigo. Pode voltar para o café, toma que nem um louco aí. 10% dos conflitos que nós temos são causados pela diferença de opinião. Não penso como você. 90% pelo tom de voz. Tom de voz. A maneira como eu e você falamos, às vezes gera muito mais desgaste, muito mais dor do que a opinião em si. A opinião é verde, azul, tanto faz, verde, azul. Agora, como eu já falei, paremos de fazer suposições sobre o conhecimento do outro e a respeito do problema. Não, mas o cara sabe que fez tal coisa. Não, às vezes ele não sabe. Não, vamos parar a gente muitas vezes tem atitudes achando que sabemos tudo que está passando na cabeça da outra pessoa, que a outra pessoa viu, que a pessoa... Não, às vezes não viu, às vezes não entendeu, às vezes é mais limitada, não alcança tudo isso. Por isso mesmo, pergunte, faça desse verbo o verbo talvez mais importante da sua vida nessa questão de resolver conflitos. Passe a perguntar mais. Desculpa, querida, está tudo bem com você? Eu te achei meio estranho no café da manhã. Não, tá, não dormi muito bem. Então tá bom, seguimos a vida. Porque senão aquilo eu começo já a ter alguma suposição. Será que foi o que eu falei ontem? Ou então 73? Será que ela lembrou de novo? Porque vocês têm uma coisa, né? Que às vezes vão buscar lá atrás. É feio isso, hein? Não faz isso não. Eu diria que assim, passou uma semana, acabou, esquece. Agora trazer coisa de 73, 89. Não, você lembra? Pior que lembra até a roupa. Não, você estava com tal roupa. Quando fala isso eu fico doido. Porque eu não lembro a roupa nem que eu pus ontem. E vocês lembram de tudo, meu. Eu não sei o que Deus fez com vocês. Então, caminhando aqui para algo que, na questão de conflito, não pode faltar, porque não tem como solucionar sem isso. Colossenses 3:12 diz o quê? Portanto, como povo escolhido de Deus, e que bom saber que nós somos povo escolhido de Deus, santo e amado. E por que somos santo e amado? Porque você é separado. Não é santo de aureolinha, que não peca, aquela coisa mais linda desse mundo. Isso não. Porque você já é separado e Deus está tratando você como está tratando a mim. E porque é amado? Porque é amado de Deus. Deus resolveu te amar. Independentemente do que você faz, do que você deixa de fazer, é um amor incondicional de Deus. Então nós somos santos, separados e amados por Ele. Então, a esse povo que ele chama de santo e de amado, ele diz: revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Por quê? Para suportar uns aos outros e para perdoar. Perdoar. Não há possibilidade de se resolver qualquer tipo de conflito que não passe pelo perdão. Esquece. Não há. E nós já falamos isso, e é bom lembrar, nós só andamos em vitória quando andamos em perdão, pois só Ele é a libertação da amargura, da dor, do sofrimento, da ferida. Só não existe maneira de ressarcimento emocional, porque é disso que nós estamos falando. Você não está indo atrás de uma dívida. O cara está me devendo X mil reais, vamos abrir um processo. Para isso, pega um advogado e põe o cara no pau, resolve. Mas não é isso, é ressarcimento emocional, uma ferida que foi provocada em você. Só perdão, não tem outro.
E lembra que eu mandei até no grupo do jejum essa semana? Se o passado incomoda e o futuro preocupa, lembre-se, o perdão esclarece o passado e protege o futuro. Uma frase de Max Lucado. Porque muitas vezes nós somos incomodados pelo passado. Algo que aconteceu lá atrás e não foi resolvido, e aquilo incomoda, aquilo machuca, aquilo vem, aquilo senta na mesa comigo, aquilo vai no cinema comigo, eu vou sair de férias, aquilo vem comigo. Então, o passado muitas vezes nos incomoda. Ou, outro lado, nós temos uma preocupação exagerada com o futuro. Porque se tal pessoa fizer aquilo de novo, ou se ela não resolver aquilo de novo. Então ele vem e diz que o perdão esclarece o passado, resolve o passado, acaba com o passado e protege o seu futuro. E o que eu acho tremendo no perdão, sabe o que é? O perdão, ele declara a glória de Deus na sua vida. Olha que lindo que é. Sabe por quê? Porque quando Deus perdoa, isso é da natureza dele. Ele é um Deus perdoador, é um Deus que ama, ele é amor, não é que ele vai ser amor. Então, o fato de Deus me perdoar, como está na palavra, se pedires perdão a Deus, ele me perdoa, ele me lava, isso é da natureza dele. Agora, quando você perdoa, significa que Deus transformou você. Porque a gente não nasce com vontade de perdoar. Nós temos 4 netinhos. Às vezes eu vejo umas atitudes dos pequenininhos que eu falo, é doido o negócio. Ou seja, a gente nasce em pecado mesmo. Impressionante, bicho. Fazia tempo que eu não via essas coisas assim, mas tipo assim, né? Não vou dar nomes, porque senão já viu, né? Pô, quem que mexeu ali? E era o próprio. Uns tocos desse tamanho, de onde aprende isso, bicho? E rápido. Foi ela. Mas que foi ela, meu? Não foi ela, foi você. Então, olha aí, se a gente não nascer, o primeiro nascimento não deu certo. Mesmo que você tenha tido a melhor educação do planeta, isso aí veio no DNA. Quando eu vi isso, eu falei, que cara de pau, meu. Que cara de pau, apontando assim, ó. Eu falei, Deus amado, como é que corrige isso? Aí ele falou, só nascendo de novo. Pô, mas acabou de nascer, vai ter que nascer de novo. Vai ter que nascer de novo. Então é isso, nada nos assemelha tanto a Deus quando estamos sempre dispostos a perdoar. Isso é tremendo. Deixa Deus ir pondo cada vez mais esse desejo no teu coração, porque o perdão ele é vital para a saúde emocional e principalmente para a sobrevivência espiritual sua e minha. Sem o perdão, a nossa vida torna uma arena de conflitos e um reduto de amargura. Você quer isso? Não posso achar que você queira. Quer dizer, então não pode haver orgulho tão grande que te permita você ficar numa arena de conflitos e uma rede de amargura. Não, pega esse orgulho e pisa nele. Fala, não quero, e Deus vai te... E aquilo que eu falei, se você costuma ser implacável com os outros, é porque o seu ego e sua autoestima te faz pensar exageradamente bem de si mesmo. Desculpa. Então, o ego vai te levar longe, mas vai te deixar lá. O perdão ele tem 2 elementos. Um, natural. E o que é o natural? Você decide perdoar. Hoje eu decidi perdoar tal pessoa. Tomei essa decisão. Esse é o primeiro elemento. Algo que cabe a você e a mim fazemos. Ele basta? Não basta. Vai ter que entrar um segundo elemento que é o divino, que é o elemento da competência divina, que é o sobrenatural, porque sem ele você não vai conseguir. Porque é Deus que vai fazer com que vai operar um milagre no assunto do perdão, restaurando o que? A alma, os sentimentos, o amor próprio, modificando o senso de justiça. Porque sabe por que muitas vezes a gente não perdoa? Que eu já ouvi isso. Não, João, mas assim, não é justo. E quem falou que perdão está envolvido com justiça? Se fosse assim, a gente estava lascado. Então não entra. Então, a hora que você fala, eu quero perdoar, Deus, eu decidi perdoar, aí Deus vem, então tá bom, então deixa eu mudar teu senso de justiça, deixa eu limpar essa ferida, deixa eu limpar essa amargura, deixa eu limpar teu amor próprio.
curando o teu inconsciente. Esse mover sobrenatural de Deus exige, no entanto, a condição que faça o quê? A tua parte. A tua parte é a minha. Foi ferido, foi injuriado, foi traído? Não deixe que isso impeça o fluxo de bênção na sua vida. Perdoa. Simples assim. E aproveitando para fechar, quem está fazendo jejum não está comendo doce, certo ou não? Experimente a doçura do perdão. Ele traz esperança e paz para a tua vida. Experimente isso. A doçura do perdão. Tua vida vai mudar. Os céus vão se abrir. E é assim que eu entendo, e é assim que eu vejo. Dê o primeiro passo. Peça a Deus sabedoria. Comece reconhecendo as suas faltas. Escute, se coloque no lugar. Foque em corrigir o problema, não a culpa. E fale a verdade com amor. E perdoe. Eu peço muito a Deus que seja Ele falando aí. Tá boa essa uva ou não? Não, bem. Peguei uma só. Que delícia. Amo vocês. E por amar muito vocês, eu quero que esse jejum seja maravilhoso. Mas maravilhoso. Que as petições que cada um está colocando diante de Deus, está compartilhando com um parceiro, sejam atendidas. E é o desejo de Deus atender. Então não vamos deixar brecha nenhuma. Mesmo que você não esteja fazendo o jejum, pega esse trem. Pula para dentro do bonde. Pula para dentro. Resolva, deixa esses conflitos todos para trás. Deixa. Para que o fluir de Deus venha sobre a tua vida de uma maneira abundante. Que você perceba o quanto Deus te ama, o quanto Deus quer mudar a tua vida. E creia que não há impossíveis para Deus. Não há. Não há nada que Ele não possa fazer. Agora, Ele trabalha com processos, Ele trabalha com princípios, né? Eu fui entrevistado por essa equipe aqui também que estava filmando aqui, porque um dos assuntos, não era só esse, mas um dos assuntos, claro, que é as eleições e tal. E qual é o posicionamento? Nosso posicionamento é simples, é o que está na palavra de Deus. Então é aquilo, você tem orado por quê? Você ora pela família, você olha para que as pessoas se libertem de drogas, por que você ora? Então essas coisas que você ora estão alinhadas com a vontade de Deus. Se estão alinhadas com a vontade de Deus, o que nós devemos desejar é que alguém que esteja à frente seja alinhado com isso. Ponto final, seja quem for. Nós não temos partido, a igreja não é para ter partido, nós não temos partido mesmo. O nosso partido é de Jesus, o nosso partido é a Bíblia, é o que está aqui, ó. É isso. O que está aqui? É família, é casamento, é filhos, o que tem aí? É isso, tudo isso, compaixão. Beleza. Simples assim. Então, meus queridos, eu quero orar um pouquinho com vocês. Vamos baixar nossas cabeças? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Pelos teus planos de bênção e de paz para cada um de nós aqui. Como é bom saber que o Senhor nos vê de uma maneira diferente, Senhor. Que o Senhor não imputa a culpa em nós, Senhor. E que o Senhor escolheu incondicionalmente nos amar a ponto de enviar seu Filho a morrer na cruz por nós. Então que hoje seja um dia marcante nas nossas vidas, na vida dos meus irmãos aqui, Pai. Para que essas brechas que estavam ainda existindo por questões de conflito com um ou com outro, não importa com quem, não importa o tempo, não importa nada disso, mas que através do Teu Santo Espírito isso possa ser resolvido, para que a gente possa estar diante de Ti e o Senhor olhar para cada um de nós e falar: eis meu Filho amado em quem eu me comprazo. Da mesma maneira como o Senhor falou para o seu próprio Filho, porque se nós queremos ser iguais a Ele, o Senhor tem que olhar para nós e dizer isso, que o Senhor tem prazer em nós. E o Senhor jamais irá dizer que tem prazer em nós se nós deixarmos conflitos mal resolvidos. Por isso hoje é um dia que nós queremos e vamos tomar essa decisão. Ajudado pelo Teu Santo Espírito, Senhor. É o que eu peço, oro e declaro em nome de Jesus. Queridos, pode soltar o louvor para mim, João Vitor? Um louvor propício para a situação que nós estamos.
que chama-se A Mesa, do Eri Soares, já que a nossa mesa está meia boca, por causa do jejum. Mas o que eu vou pedir é que você levante o seu lugar, encontre o seu parceiro de jejum e fala, cara, fique firme. Uma semana já foi, eu estou contigo, estou orando, vou continuar orando. Então, os que estão no jejum e que acertaram algum parceiro, podem fazer isso e a gente já retoma aqui. Pai, nós continuamos consagrando a Ti esse tempo precioso de jejum, de oração, meditação. Pai, eu peço que o Senhor sustente a cada um, Deus. Porque realmente às vezes a gente pode se sentir um pouco fraco, até pela ausência de algumas coisas que estamos acostumados a pôr dentro do organismo, mas que a Tua presença nos sustente. Que o pão do céu seja muito melhor que o pão da terra, Pai. E esse período a gente está abrindo mão do pão da terra pelo pão do céu, e sabemos que este sim nos alimenta, esse sim nos cura e esse sim nos salva. Então, Deus, continue cobrindo e guardando os meus irmãos que estão nesse processo, nesse tempo precioso. Porque tem sido bom, Senhor, e vai continuar sendo bom. E nós vamos sair desse tempo muito diferente do que entramos, porque o Senhor está tratando do nosso íntimo, tem cuidado, tem nos curado, tem nos levantado e tem nos transformado. E eu te louvo por isso e agradeço, Senhor. Concede a todos uma semana plena de vitórias em Ti e por Ti. Um abraço, boa semana, Deus abençoe.